Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao espaço Livre Pensar Ser Espiritual. Esse espaço é um espaço privilegiado de reflexão sobre a nossa natureza espiritual. Então, os conteúdos aqui apresentados são fruto de um processo de reflexão realizado por um grupo de seres espirituais encarnados e desencarnados. Portanto, em seus dois estados de espiritualidade. Neste vídeo, queremos fazer uma reflexão conjunta sobre Deus. Sobre Deus. Nossa condição de encarnado e nossa pouca evolução, o nosso momento evolutivo, nos inibe de nós transcendermos a matéria para poder ter uma compreensão melhor da natureza de Deus. Então, convido a vocês a transcender tudo aquilo que nós pensamos sobre Deus, que nós caminhamos nesse caminho dessa existência, a gente vem compreendendo do que é Deus, aqueles conceitos que nós criamos, para que a gente possa sair da caixinha, quebrar os muros e ampliar essa reflexão. E para iniciarmos essa reflexão sobre Deus, convido a vocês a desconstruir a imagem de Deus construída até esse momento. Então, vamos, nesse primeiro momento de reflexão, desconstruir essa imagem que eu particularmente, alimentei durante muito tempo da minha existência atual, ou da minha existência como ser espiritual. Primeiro, essa necessidade que nós tivemos e que nós temos muitas das vezes de humanizar a figura de Deus. Então, nós criamos uma figura humana, um ser idoso, de cabelos brancos, barbas brancas, como sendo Deus. Então, vamos desconstruir essa imagem. Segundo, é que nós construímos Deus como o dono dos nossos destinos. E dessa forma, nós nos sentimos sempre tutelados por Deus. Depois, nós construímos Deus com uma figura de um juiz implacável, que nos julgam e nos condenam. Ou nos julgam e nos condenam ao inferno, ou nos julgam e nos condenam ao paraíso ou ao céu. Também construímos e precisamos desconstruir a figura de Deus como um pai parcial, que a poucos dos seus filhos ele
dá tudo, dá beleza, dá saúde, dá riqueza, e há muitos outros, a sua grande maioria, ele provém de miséria e sofrimento. Sofrimento, às vezes com limitações físicas, não é? Com muita dor, muitas doenças, muito sofrimento. Então, nós temos de desconstruir esse pai parcial. Temos de desconstruir essa figura de um pai que castiga, um pai que é vingativo. Quer dizer, se você não fez isso, você merece tal sofrimento. Se não fez aquilo, você merece tal sentimento. Por isso que você fez, você merece tal castigo. Então, nós temos de desconstruir esse pai que castiga. E precisamos também desconstruir esse Deus como provedor de bens materiais, que você negocia com ele. Se ele te der a prosperidade financeira, material, você defende a palavra dele, muitas vezes desvirtuada, utilizando de guerras coletivas, guerras pessoais, de campanhas de difamação, de preconceitos, não é? E que cria aquele clima de ódio. Então, você é capaz de odiar em nome de Deus. Então, essa desconstrução que nós fizemos tira qualquer possibilidade de a gente perguntar: quem é Deus? E aí, depois de feito essa desconstrução, faremos a segunda pergunta: o que é Deus? E na nossa reflexão, nós chegamos à conclusão que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Mas a nosso olhar racionalista, a nossa razão, pergunta o seguinte: e onde podemos encontrar a prova da existência de Deus? Vamos buscar aquele axioma da ciência humana que diz que não há efeito sem causa. Não há efeito sem causa. E se a gente procurar em torno de nós a causa de tudo que não é obra do homem, nós só podemos chegar à conclusão que seja Deus. Então, tudo que não é obra do homem, a causa é Deus. Porque em nossas reflexões, nós chegamos a esta conclusão. Deus é a inteligência suprema, causa
primária de todas as coisas. E onde reconhecemos Deus? Vamos fazer um olhar bem amplo. Vamos olhar para o universo. Os planetas, as galáxias, tudo no universo. Aí reconhecemos Deus. Quando vemos a nossa Mãe Terra, que é um planetinha pequeno, frente a todo o universo, é um grão de areia, aí reconhecemos Deus. A natureza, o mundo vegetal, o mundo animal, o mundo mineral. Aí encontramos Deus. Em nós, no nosso próximo. Aí encontramos Deus. No conhecimento humano, na poesia, nas artes, na filosofia, nas ciências, encontramos Deus. Reconhecemos Deus. Em nossas relações familiares, em nossas relações de amizade, e nossas relações de trabalho, e nossas relações comunitárias, sociais, aí reconhecemos Deus. Em nossos amigos, mas também em nossos tidos como inimigos. Aí também reconhecemos Deus. E podemos refletir sobre o seguinte conceito. Deus é amor. Deus é amor. Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Deus é amor. E como nos interagirmos com Deus, como naquelas horas mais difíceis, recebermos esse apoio da providência divina, o apoio de Deus. Primeira reflexão. Por intermédio de seus prepostos. E os prepostos de Deus está em todas as crenças religiosas, mas também está para aqueles que não têm crenças religiosas. Quem são esses prepostos? Por exemplo, Jesus, Buda,
Jeová, os orixás, os pais de santo, os santos, aqueles espíritos de luz, todos esses são prepostos de Deus. Mas também, e eu chamo atenção para isso, todos nós, seres espirituais, criados por esse amor, criados por Deus, por essa inteligência suprema, pela causa de todas as coisas, por essa causa primária de todas as coisas, nós, através dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos, né, nós também, de uma certa forma, somos prepostos de Deus. Nós somos, na verdade, os agentes de Deus. Então, quando a gente para naqueles momentos e fazemos uma prece, que é a nossa religação com Deus, com amor, com seus prepostos, e pedimos para um irmão, um companheiro de jornada, um parente, como nós fazemos essa prece vinda de dentro de nós, com os nossos pensamentos mais afinados, com amor, nós também colaboramos com a providência divina. E é muito importante a gente refletir que, como agentes de Deus aqui na Terra, nós necessitamos, principalmente nesse momento que nós estamos passando, e por esse momento que nós estamos passando, de construir uma nova psicosfera em nosso planeta. Nós precisamos superar o sentimento de ódio, de orgulho, de vingança, tudo esses sentimentos que, na verdade, são vícios, para que nós possamos criar uma psicosfera adequada à evolução humana, uma psicosfera de amor. Porque não basta rezar. Nós temos de rezar tirando o nosso sentimento e os nossos pensamentos de dentro, e que esses pensamentos e esses sentimentos estejam em sintonia com amor, em sintonia com Deus. Mas outra pergunta nos é colocada. Como reconhecemos a vontade de Deus? E aí precisamos compreender que todos nós
fomos criados pelo amor, do amor e para amar. Esse é o nosso destino. É o nosso destino como seres espirituais. Viver e compreender a plenitude do amor. E aí, nós temos de também compreender, entender e buscar a compreensão mais clara possível das leis divinas, das leis de Deus, das leis da vida, das leis naturais, as leis naturais que regem a vida. E aí, uma das leis que é importante a gente entender é a lei da causa e efeito, ou da ação e reação. Ou como dizem os mineiros, você colhe ou colhe o que você planta. Essa é a lei da ação e reação. A responsabilidade daquilo que a gente vive é nossa. Nós deixamos de ser tutelados por Deus. Porque o único destino que Deus nos dá é o conhecimento e a vivência plena do amor. Viver o amor em plenitude. Outra lei divina que a gente precisa compreender muito, e nós vamos ter espaço para conversar sobre isso mais para frente, é sobre a lei do progresso. Todos nós, cada um de nós, chegaremos a ser prepostos de Deus. Chegaremos a conhecer a plenitude do amor. Por causa da lei natural do progresso. Tudo evolui. A ciência, o planeta, nós evoluímos, o universo evolui. Tudo evolui. E nós evoluímos em direção a Deus, em direção ao amor. Agora, a nossa evolução não cai do céu, porque nós deixamos de ser tutelados. Nós chegamos num nível de evolução que nós precisamos trabalhar para a nossa evolução. E aí está outra lei, a lei do trabalho ou a lei do esforço. Nós precisamos estar buscando sempre a evolução. Buscar novos conhecimentos, novas compreensões da vida, nós precisamos buscar permanentemente trabalhar pela nossa evolução. E uma lei muito importante também é a lei de sintonia ou afinidade. E aí nós temos de refletir muito sobre a questão do pensamento e do sentimento. Porque é através do nosso pensamento que nós sintonizamos com o mundo espiritual e com os nossos irmãos ou companheiros de jornada que estão também encarnados.
E é através desse pensamento que a gente faz a sintonia e a religação com os prepostos de Deus e com Deus. Então, temos de cuidar muito dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. Tem várias outras leis e nós vamos nos refletir sobre isso. Mas falando de Deus, nós não podemos deixar de falar sobre a lei maior, a lei de justiça, amor e caridade. A lei de justiça é a lei do amor, porque não existe amor sem justiça. Então, buscar construir a justiça no nosso dia a dia é buscar Deus, é sintonizar com o amor, é sintonizar com Deus. E essa é a lei mais profunda, a lei da justiça, do amor e da caridade. E do amor é como nós fazemos essa ligação com Deus, essa ligação com amor. Então, a construção do entendimento sobre amor é uma construção permanente, feita no nosso dia a dia. E ela, somente ela, poderá superar o nosso egoísmo e o nosso orgulho. Só a lei do amor. E tem, então, a caridade, que é essa tríade: justiça, amor e caridade. E caridade, não entendida como você dar alguma coisa para alguém que não tem, o que precisa ou que necessita. Também isso. Mas a caridade, ela tem de ser compreendida como nossa relação de amor para com o nosso companheiro de jornada, para com o próximo. E a relação dele para conosco. A caridade, então, tem de ser compreendida como uma relação de amor entre nós e os nossos irmãos, entre nós e e os nossos companheiros de jornada. E não são só nossos amigos, são com os inimigos também, como os ditos inimigos. A caridade é essa relação de amor com todo o próximo, inclusive com os inimigos. O que nós temos de compreender é que todos nós temos o destino de viver em plenitude o amor. Até o pior do genocida, ele vai chegar um momento que ele vai despertar para o amor e vivenciar em plenitude o amor. Então, pensar que nós podemos construir relações diferenciadas a partir de ataques pessoais,
a partir do desenvolvimento de ódio por pessoas, não é vivenciar Deus, não é vivenciar o amor. O que nós precisamos fazer é combater todas as ideias que nos afastem da lei de justiça, amor e caridade. E não existe caridade se não for na comunhão e na partilha com o outro. A compreensão da caridade como uma parte dessa tríade, justiça, amor e caridade, ela passa pela comunhão e pela partilha, pelo compartilhamento de conhecimento, de atenção e de recursos materiais. Nós vimos, nas nossas reflexões sobre pandemia e espiritualidade, que a causa disso tudo é o nosso egoísmo e a nosso orgulho. E nós precisamos trabalhar esse orgulho e esse egoísmo a partir da comunhão com os nossos irmãos, com os nossos companheiros de jornada e a partir do compartilhamento, da partilha dessas riquezas. Porque o que nós precisamos compreender que o egoísmo e o orgulho é a nossa ignorância em relação ao amor. Nós só somos egoístas e orgulhosos porque nós não compreendemos o amor. Nós não compreendemos Deus. Nós permanentemente estamos fazendo de Deus a nossa imagem. Ligando Deus às nossas demandas materiais, muitas das vezes impulsionada pelo nosso egoísmo e pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade, pela avareza. Então, eu convido a todos a fazer essa reflexão. A construção do reino de Deus na Terra. A construção do mundo de regeneração. Ela passa pela compreensão de Deus, pela compreensão do amor e pela construção diária de nossa vivência a lei de justiça, amor e caridade. E não há mundo de regeneração, o reino de Deus na Terra, sem solidariedade, fraternidade, igualdade de oportunidades. Porque sem isso não conseguimos reconhecer Deus
porque Deus é amor. E é um amor tão profundo que é um amor libertário. Que é um outro ponto importantíssimo, que é a liberdade do pensar, a liberdade das escolhas. E compreendendo Deus, nós vamos, compreendendo a nossa natureza espiritual, como filhos desse amor, nós vamos compreender a questão do pecado, da culpa, do medo, e assim nós vamos nos libertar de muitas mazelas construídas por nós mesmos. Teremos tempo para isso e serão temas das nossas conversas e das nossas reflexões. Agradeço a todos pela participação. Peço mais uma vez que todos, quem quiser, quem se sentir à vontade, façam as suas considerações, não importa que seja crítica, não importa que seja algum relação à não compreensão ou não concordância, não tem problema. O importante é que nós possamos trocar, compartilhar conhecimento, compartilhar as visões de mundo, a compreensão da própria vida. Então, convido a vocês a estar conosco nesse espaço Livre Pensar, Ser Espiritual. Até mais. E fiquem no amor, fiquem com Deus.